E aí, galera, tudo certo? Tudo bem? Hoje em dia é muito pouco falado sobre o pecado. Hoje em dia nas igrejas é muito pouco falado sobre o pecado. Só que o problema disso é que se a gente não conhece o pecado, a gente não vai entender o tamanho do amor de Deus por nós. O pecado, ele não é simplesmente atitudes erradas. O pecado é principalmente uma ofensa a um Deus eterno. Como eu já falei num vídeo anterior sobre a dualidade de poder, Deus ele não é um Deus que escolheu o lado do bem. Deus ele é bom. Ele não escolheu o lado do bem. Tinha dois lados, tinha o bem e o mal, e Deus escolheu o lado do bem. Deus escolheu fazer o que é correto. Deus escolheu ser verdadeiro. Não, ele é a verdade. Deus ele não escolheu fazer o bem. Deus é bom. É um caráter de Deus, é um atributo de Deus. Então, mentir não é simplesmente uma atitude errada, mas sim uma ofensa ao caráter de Deus, que é um Deus que é verdade. Então, o Deus é vida. Então, o assassinato não é simplesmente um pecado, mas uma ofensa ao caráter de Deus. Para a gente precisa entender que isso é uma coisa muito grande, né? Quando a gente comete um pecado, a gente não está simplesmente fazendo uma coisa errada. A gente está ofendendo diretamente um Deus que é santo, que a Bíblia chama de 3 vezes santo, e é um Deus eterno. Então, por isso a gente merece uma condenação eterna, não por causa da nossa atitude, do nosso comportamento, mas por causa de quem Deus é. Eu vou dar um exemplo. Se você me der um tapa, provavelmente não vai acontecer nada, você não vai ser preso, você não vai ser condenado, porque por causa da minha honra. Mas se você der um tapa na rainha da Inglaterra, a sua punição vai ser muito maior. Por quê? Por causa da honra e da autoridade que existe da rainha da Inglaterra. Se você matar um cachorro, a pena é uma. Se você cometer um assassinato de uma pessoa, a pena é maior. Por quê? Porque, obviamente, o ser humano ele vale mais do que um cachorro. Então, a punição ela não é simplesmente de acordo com a atitude que tu tem, mas sim com o valor e a honra da pessoa ofendida. Então, quando a gente comete um pecado contra um Deus santo, um Deus eterno, a nossa punição ela tem que ser de acordo com a honra desse Deus. Deus que é 3 vezes santo e um Deus eterno, nós merecemos uma condenação eterna. Por a gente saber isso, a gente pode entender o tamanho da graça e do amor de Deus que mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Por causa desse pecado, a gente é afastado de Deus, a gente não consegue chegar até Deus, a gente não consegue buscar a Deus, a gente não consegue ter um relacionamento com Deus por causa desse pecado. Deus, ele não esperou a gente conseguir chegar até ele, porque se ele esperasse, a gente nunca ia ter um relacionamento com ele. Deus, ele encarnou, virou ser humano igual nós, na pessoa de Jesus, e viveu perfeitamente, cumpriu toda a lei, não errou, obedeceu a Deus e foi morto na cruz. Essa mensagem é muito forte, porque na cruz ele não simplesmente morreu porque os romanos mataram ele, ou os judeus entregaram ele para ser morto, ou porque Judas traiu ele. Ele morreu na cruz para levar os nossos pecados, para receber a punição eterna que nos era merecida. A Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É o profeta profetizando sobre Jesus. Se fez maldição em nosso lugar. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Quando ele está no Getsemane, no jardim lá, ele ora para Deus e pede para Deus: olha, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. O que é que tinha nesse cálice? A gente não para pensar nisso. Mas a Bíblia mostra que aquele cálice é o cálice da ira de Deus, é a punição merecida
para todos aqueles que ofendem a Deus, que pecam. Então Deus puniu Jesus na cruz pelo nosso pecado. E agora, pela fé em Cristo, pela fé nesse sacrifício que nos substitui, que Ele toma o nosso lugar, a obediência dele, a obediência de Jesus é colocada sobre nós. Assim como o nosso pecado é colocado sobre Jesus, ele recebe a punição, a obediência dele é colocada sobre nós e a gente recebe a justiça, a gente recebe a vida eterna, que a gente não merece, que Jesus merece, mas pela obediência dele. Mas nós recebemos por causa desse sacrifício substitutivo, do amor de Deus, que mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Se a gente precisa ter entendimento do quão grave é o nosso pecado, para a gente poder entender quão bom e quão amoroso é Deus. Isso é muito importante. Eu queria compartilhar isso com vocês, que vocês possam glorificar a Deus e amar Ele cada vez mais por causa disso. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo aí, dá um joinha, compartilha aí e se inscreve no canal. Abraço, até mais.